mais uma reportagem especial da série O Silêncio dos Inocentes. São histórias de pessoas que, de bem, mas que foram caladas pelo mal. Quem tem os detalhes, deixa eu voltar com ele, é o William Bittar, que tem feito essa série. Ô Bittar, como é duro ver tantas famílias destruídas, hein? É difícil, né, Paulo Gomes? Até porque você comentou ontem na nossa primeira reportagem, você comentou o seguinte, que as famílias ali, né, elas ficam em luto por muito tempo, porque não sabem por que aconteceu isso, e também porque pode acontecer com qualquer um de nós, né? Uma situação que, infelizmente, todos nós temos o risco aí de acontecer, logicamente a gente torce para que não. Só que nesses casos, Paulo Gomes, qual que é a maior dificuldade para esclarecer um crime em que uma vítima ali que não tem nada a ver com o crime organizado ali, infelizmente acaba morrendo? Porque a primeira linha de investigação da polícia é o passado das pessoas, né? Aquela vida pregressa, assim que eles chamam, para ver um histórico criminal, para saber se teve envolvimento com algo ilícito, o círculo de amizades. E nesses casos, Paulo Gomes, é difícil começar uma investigação daí porque ninguém sabe o porquê a pessoa morreu. Inclusive ontem nós trouxemos o caso do Hernan Jeffer, que não tinha nada contra ele. Foram 2 anos com uma investigação praticamente parada, porque não tinha para onde caminhar, até que um homem foi preso e falou, não, mas eu sei quem matou o rapaz lá há 2 anos. E aí que a polícia conseguiu avançar sabendo que ele não era vítima daquilo. E hoje, Paulo Gomes, a gente traz uma jovem de 23 anos, trazemos um casal de 22 e 23 anos e uma criança, Paulo, de apenas 10 anos de idade. É exclusivo, uma reportagem especial aqui no Cidade Alerta. Um casal cheio de sonhos. Luiz Arthur Bach Xavier, de 23 anos, e Rubiane Aparecida Maier, de 22. Ele era vigilante e tinha o sonho de fazer um concurso para integrar o corpo de bombeiros. Ela era caixa em uma loja e fazia faculdade de administração. Estavam casados há menos de 1 ano e tinham muitos planos e sonhos. Mas tudo isso acabou de maneira cruel. O amor deles era tão grande que acho que um não ia suportar ficar sem o outro. Então Deus já levou os 2 juntos. Luiz e Rubiane viviam naquela casa há cerca de 8 meses, mas já planejavam adquirir o imóvel, a casa própria. Só que eles foram dormir e esses sonhos viraram um pesadelo de toda a família. Até porque eles foram surpreendidos na cama, dormindo com 18 tiros por homens encapuzados que fugiram logo depois. E esse crime só foi cometido por causa de uma moto que estava estacionada na frente da casa deles. Ainda no local, recebemos a informação de que havia uma motocicleta estacionada na frente da residência deste casal, que seria de um indivíduo que teria, enfim, histórico de tráfico de drogas e que surgiu ali uma desconfiança de que essas pessoas talvez possam ter sido assassinadas por engano, já que o alvo poderia ser este indivíduo. O verdadeiro alvo, inclusive, foi quem falou para a polícia que tinha certeza que os executores se enganaram, porque era a moto dele que estava na frente da casa do casal. Era para ser o rapaz que estava escondido na casa da mãe dele. Que até ele mesmo confessou que os tiros eram para ser para ele. Foram vários meses de investigação até a polícia localizar não uma, mas 7 pessoas envolvidas nas execuções. Eu não tenho o direito de desabar. E eu tenho que lutar por ele agora. Também em Ponta Grossa, um dos casos mais chocantes que aconteceram nos últimos anos na cidade. A pequena Giovana dos Santos, de apenas 10 anos, morreu após levar um tiro na cabeça enquanto brincava com outra criança em uma mercearia. A câmera de segurança mostra o momento em que 2 pessoas passam em uma moto e atiram contra o estabelecimento. Giovana foi a única atingida pelos disparos. Ela chegou a ficar internada, mas morreu 4 dias depois no hospital. Naquela noite, o pai da Giovana foi chamado para um churrasco na casa de alguns amigos. E foi aí que ele permitiu que a filha ficasse na mercearia, que estava em frente, para brincar com outra criança, que seria o filho da dona daquele local. Só que quando ele ouviu os disparos e os gritos, saiu correndo. E Giovana já estava gravemente ferida. Estou acostumada a ver todo dia casos como esse. E parece que com a gente nunca vai acontecer. Parece que os meus filhos estão blindados. E não foi bem assim. Durante as investigações, a polícia identificou 3 participantes do crime.
Esses indivíduos que acabaram efetuando esses disparos certamente viram que ali naquele ambiente tinha crianças, não era a única criança que estava no local, realmente foi uma covardia absurda que foi feito ali, você atirar em um espaço onde tem crianças, não se importando se vai atingir ou não. Esse indivíduo que era o alvo visado por esses criminosos tem passagens por tráfico de drogas, por porte ilegal de arma de fogo, ele já chegou com a perna um pouco lesionada nessa conveniência, que ele teria primeiro sofrido um disparo, uma tentativa de disparo ali, depois ele chegar lesionado. Outros 2 indivíduos chegaram no local, teve uma breve discussão, depois esses indivíduos saem e na sequência chega outros indivíduos, 2 indivíduos em uma motocicleta e efetuam os disparos. 2 deles foram presos 3 dias após o assassinato, mas até hoje, Douglas Daniel Ferreira Ribas, esse aí na foto, está foragido. O mandado de prisão dele saiu em junho e até agora ele não foi localizado. Uns covardes, é isso que eles são, e não pensaram que não era só minha filha que estava ali. Então, não sei o que dizer, mas eu não aceito. Parece que é um pesadelo que eu tô vivendo. Saímos de Ponta Grossa e chegamos em Piraquara, na região metropolitana de Curitiba. Aqui, Liriel Cristina de Souza também foi assassinada sem ser o alvo dos bandidos. Ela era a passageira em um carro dirigido pelo tio, que seria o alvo verdadeiro. Infelizmente, essa foi uma vítima completamente inocente. O real alvo era o seu tio, o senhor Diego. Liriel tinha acabado de sair com um tio e mais uma amiga de uma distribuidora de bebidas no bairro Jardim Holandês, quando começaram a ser perseguidos. Depois do crime, o tio da Liriel simplesmente desapareceu por vários dias. E a polícia descobriu que ele era realmente o alvo do atirador. E o motivo para esse crime era uma dívida pelo tráfico de drogas. O tio da Liriel foi cobrado, mas ele tentou fugir, atropelando o homem para quem ele devia. E isso causou toda essa confusão. Esse crime aconteceu no domingo à noite e na terça-feira o senhor Diego ele foi internado numa clínica de reabilitação pela família. Demorou algumas semanas até que ele saísse dessa clínica e se apresentasse na delegacia com a sua defesa. Foi perguntado se ele estava devendo dinheiro para alguém, ele disse que sim, estava devendo dinheiro para um rapaz, a quantia de R$30, e que esse rapaz o abordou. Nesse momento, o Diego acelerou seu carro, tentando ir embora. Só que, logo depois, um outro veículo branco fechou o carro do senhor Diego. 2 integrantes desse carro já começaram a disparar. O Diego, por uma ação reflexa, tentou sair com seu veículo, e nesse momento a vítima, Liriel, ela foi atingida na cabeça. Liriel tinha 23 anos e nunca teve nenhuma passagem pela polícia. Já o tio tem passagens por tráfico de drogas e chegou a ficar preso por isso. Crimes cometidos com pessoas inocentes são mais complexos para serem investigados. Isso porque, geralmente, o passado das vítimas tem relação com os assassinatos. Bem mais complexo, porque a gente não tem um norte nesse caso, mas esse caso da Liriel, por o Diego já ter sido preso. Paulo Gomes, aí, né? São dezenas de histórias que a gente se depara, não diariamente, né? Mas digamos que mensalmente, de histórias de pessoas que não tem nada a ver com crime organizado, que infelizmente acabam sendo mortas no lugar de outro alvo, né? Seja por erro do atirador, seja por equívocos, enfim, mas são pessoas inocentes que acabam morrendo. E nós poderíamos, Paulo Gomes, fazer essa série de reportagens do Silêncio dos Inocentes até o final do ano, porque sempre acontece, infelizmente, sempre acontece uma situação dessa, e são casos que, como eu falei, né, tem uma complexidade maior para serem investigados, porque a vida passada dessas pessoas não indica que elas tenham participação no crime organizado. Quem dirá a Giovana, né, que a gente falou tanto tempo aqui, Paulo Gomes, e até hoje nós temos um desses suspeitos, que aliás, já foi inclusive acusado, já é réu no processo pela justiça, que está foragido. Até hoje não foi parar, justiça não foi feita, né, com todos os integrantes aí desse grupo que mataram a Giovana. E a gente vai seguir contando essas histórias, infelizmente aqui no Cidade Alerta, mas sempre chamando a atenção, né, das autoridades para que esses crimes sejam esclarecidos de forma mais célere, de forma mais rápida, para que as famílias não fiquem sofrendo tanto nesse luto, né, Paulo Gomes? Porque ninguém espera perder um ente querido assim de uma hora para outra, ainda mais para o crime organizado, né? Ô Bitar, olha, casualmente eu estou assistindo um filme, uma série na verdade, onde a história é toda ambientada de um pai, eles matam a filha dele de 6 anos,
Aquela história de tiro, como é que chama? O tiro perdido, né? A bala perdida. Mata uma menina de 6 anos e aí este homem transforma a vida dele num sentimento de vingança, até que ele consegue matar o assassino. E aí ele senta no tribunal do júri e as pessoas estão ali para absolvê-lo, olha só, para absolvê-lo. Por quê? Tamanha a dó que eles estão tendo deste pai, que é aquela história, né? O silêncio dos inocentes. A menina de 6 anos inocente que perde a vida para a bandidagem. E nós que somos pais, Bitar, é difícil da gente imaginar um perdão para um assassino. Você não concorda? Eu concordo, Paulo Gomes. Eu acho que não tem como perdoar. Eu acho que cada um tem um coração diferente, um sentimento diferente. Eu, no meu caso, eu diria para você que eu não ia conseguir conviver perdoando pessoas que tirassem alguém de mim. Como você falou, somos pais, né, Paulo Gomes? Eu tenho 2 filhos pequenos em casa, um deles tem 7 anos, menos ainda que a Giovana. Os 2, aliás, são mais novos do que ela. E acho que muitas vezes a gente se pega pensando, né, Paulo Gomes, poxa, eu não consigo ver como era a minha vida antes de ter meu filho, de ter meus filhos. Eu não consigo lembrar, assim, com precisão de vários momentos, ou seja, só com eles ali. E para uma mãe, como a mãe da Giovana, o pai da Giovana, de uma hora para outra perderem a criança assim, ele sem dever nada para ninguém, a criança muito menos, perder de uma forma assim trágica, eu digo para você, Paulo Gomes, eu acho que no meu coração, infelizmente, eu acho que não caberia o perdão para essas pessoas, viu? Obrigado, Bitar. Eu também, sem qualquer hipocrisia, digo a vocês, eu também não teria espaço no meu coração para o perdão. Não teria. E vou dizer mais, eu sempre tomo cuidado para eu não incentivar o crime, porque se eu assim fizer, eu cometo um crime. Você não pode incentivar, ainda mais comunicador. Mas eu vou dizer um negócio, nesse filme que eu estou assistindo, se eu estou no tribunal do júri, também não vou ser hipócrita, não. Eu absolvia o pai que tirou a vida do bandido. Não estou dizendo, pelo amor de Deus, para as pessoas fazerem isso. Posso repetir. Só estou dizendo, se eu estivesse no tribunal do júri, dane-se o bandido.